Pessoal, é um prazer estar com vocês. Para algumas de vocês ou alguns, vocês talvez nem sabiam o som da minha voz, né? Porque eu sou meio quietinho, algo tímido, mas gosto muito de fazer o que vou fazer aqui nesta hora e faço isso diante de Deus. Porque não vejam a mim, não ouçam a mim, né? Mas entendam o assunto que é trazido pela orientação de Deus e o que o assunto pode fazer em nós. Vocês podem ver que eu não sabia, viu? Mas eu fiz um teste genético e descobri que eu sou boa parte italiano, o que explica que eu falo com as mãos pra caramba. Mas eu não sabia disso. Você é Moretti, eu sou Gonçalves. Eu sabia que eu era algo português. Eu sou algo português, mas tem muito de italiano. E aí explicou tudo. Bom, e eu fico assim, quando eu vou falar, eu começo a me Eu vou mexer. até sair um pouquinho pro Não, lado não de cá, que eu saia, tô não saia. apanhando. Não saia que você é meu lastro de meu apoio moral, espiritual nessa hora. Mas, enfim, a gente tem que aproveitar bem o tempo. A gente gosta de falar. Assim, por alguma razão, minha admiração pelo Bispo Hildo não é de agora, mas a convivência aqui nessa Casa de Deus faz a gente admirá-lo muito pela forma como ele fala, baseada na palavra de Deus. Assim, modestamente, o modo de eu falar, a Ana, a única que me conhece um pouco mais trás para frente, frente para trás, é muito assim. Eu tenho um estilo, o seu é melhor, mas algo parecido com o do bispo, no sentido que a gente fala baseado na palavra, fala para tocar os corações e a mente, de um modo subserviente a Deus. É Deus que instrui, não sou eu, né? É Deus que indica. E a gente fala também, a gente gosta de ouvir, a gente gosta de brincar, a gente gosta de descontrair, porque a gente gosta de ser o que a gente é, né? Ou buscar essa verdade. Bom, indo ao ponto, eu chamei aqui nosso assunto de hoje como cuidando do todo, no sentido individual, pessoal, a cada um de nós, a gente parar e pensar, eu estou cuidando de mim naquilo que que a gente pode chamar mais tecnicamente de integralidade, corpo, alma e espírito. Estou cuidando do meu corpinho, estou cuidando da minha alminha, estou cuidando do meu espírito, né? Se a gente não está bem em uma dessas partes, a gente não está preservando o todo, a integralidade. É uma reflexão que, de alguma maneira, ela é pessoal, mas é uma reflexão também para nós em grupo. O que somos em grupo? A igreja. Será que a igreja que tem corpo, que tem o físico, que tem alma e que tem o espírito, porque sem o espírito de Deus atuante, preservado, valorizado, ela também não se torna eficaz? Será que a gente está aproveitando todas essas partes e entendendo isso, a voz e o conselho da palavra de Deus, né? Então, esse é o assunto já introduzido pelo Bispo Hildo. Mas a gente começa falando muito do contexto que a gente vive, né? E a gente vive num mundo, até aí a gente começa a falar assim, vivemos num mundo, o cristão já fala, mundo de aflições, um mundo de pecado, né? O mundo do errado. E isso tudo é verdade. Mas, olhando mais de perto para esse contexto, Paulo Moretti é um especialista no assunto. Há pessoas aqui que são especialistas, viu, gente? Eu sou mais papagaio hoje e provocador. Mas, de qualquer modo, a gente não vive num mundo que é chamado mundo de informações. Vivemos a era da informação, né? Já não é nem a era dos meios de comunicação, da mídia, é a era onde a informação não precisa nem de formalidade, ela está aí. Está aí, está disponível, né? Em todo lugar. No muro, vai além da televisão, além do rádio, além do jornal, está nas redes sociais, está na sua cabeça, de alguma forma, está no comentário. Ela é algo que está diretamente afetando a nossa vida. Tem tanta informação nesse mundo
que a gente vive uma dificuldade pessoal de administrar o volume de informações que a gente recebe desde a hora que a gente acorda, levanta. Se bobear, a gente dorme preocupado com informações que a gente recebeu na hora de dormir. E é impressionante, um número que me impressiona, eu trouxe só um número, porque a gente tem que ser muito... Eu não sou médico, mas a gente tem que ser cirúrgico, né? A gente tem que ir ao ponto, temos pouco tempo. A gente tem um dado extremamente impactante, que é número de consultas no Google. Quem faz consulta no Google aqui? Todo mundo. Ah, não é possível! Todo mundo! Né? Que coisa. A gente entra lá para perguntar previsão do tempo, né, para o pessoal mais abastado, cotação do dólar, o que eu tomo para dor de barriga, né, Doutor Google, né? A gente, quando o Corinthians vai jogar, né, resultado disso, daquilo. Enfim, a gente faz consulta até qual a altura do Brad Pitt, né? Tem gente que gosta desse tipo de consulta. Eu acho que tem algumas mulheres aqui que já fizeram, sim. Desde a coisa... Pois é. Desde a coisa eu mais acho. relevante. Não. Você já fez? Não. Você já fez? O Brad Pitt não. Ah, não, outro. Antônio Fagundes. Faço direto. Ah, sim. Pro meu trabalho, eu tenho o que fazer. Todos nós fazemos para Queria trabalhar entregar, não, mas e para pra se saber. divertir, às vezes, né? Para se divertir, até não tenho muito tempo, mas para trabalhar. Ah, boa desculpa. Eu faço mais para me divertir. Mas o fato é, quantas consultas dia só no Brasil existem? É um número que talvez, para quem já fez, já recebeu essa informação, tenha na cabeça, mas vocês fazem ideia, é algo bem impressionante. Pense no número grande. Cris, pensa no número grande, Cris. Pensa no número grande. 3,5 bilhões por dia. Por dia. Bom dia. Gente, É um número impressionante. Paulo Moretti, que é da área de alguma maneira, essas informações é simples, você pode entrar no Google e perguntar. pergunta. Mas isso mostra, isso é só um número. Mas o fato é que hoje a gente não é só consumidor de informação, mas a gente é produtor dela. Vários de vocês, de alguma maneira, ou por razões profissionais ou até interesses pessoais, coloca na chamada rede informações. O nosso bispo está sempre presente nas mídias, nas redes sociais. O que acontece na hora que ele entra lá? Ele está gerando informação. Bom, dentro do cirúrgico. O fato é que a informação está aí disponível em excesso. Se existe excesso, quer dizer que a gente não consome tudo. A gente consome alguma coisa que é possível. Porque dentro das 24 horas do dia, a gente reserva um terço para descansar, dormir, ou pelo menos deve. Se não faz isso, deve fazer. As outras horas, a gente está sempre, ainda que a gente não queira, a gente está sendo impactado. O fato é que muita informação é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque tem informação útil, tem a parte que a gente não consegue dar conta, às vezes porque é bobagem, ou simplesmente porque não tem tempo. E tem lixo também. E se tem lixo, tem reciclagem desse lixo. Informação que veio ontem, que é posta hoje, com algum ajuste, e isso confunde. O fato é, a gente vive uma era de informação, mas também de confusão. A confusão, ela transcende. Ela, como eu disse, a confusão, olha que coisa idiota eu vou falar, né? O bispo chama alguém que ele presume que vai falar coisa com coisa, mas a confusão às vezes confunde. E aí a gente começa, às vezes, a ficar mal orientado, e eu nem vou entrar na direção da má orientação para fora, né, para as coisas, mas especialmente para dentro de nós. A gente coloca dentro da cabeça muita coisa que, às vezes, não é boa. E o fato é que as informações estão em excesso, elas são velozes, mudam toda hora. A gente vive num mundo que caduca a cada segundo. Até aí, a gente não é tudo bem, a gente é cristão, sabe que a gente vive num mundo de dificuldades, um mundo de aflições, um mundo que jaz no pecado, no erro,
na falência, um mundo direcionado à morte. Então aí caducar as coisas é uma característica do próprio mundo, mas é o mundo que a gente está nele. E hoje, por conta dessa confusão de informação, a gente vive uma vida muito pressionada. Guardem as palavras, nada que vocês não saibam. Mas essa pressão faz a gente, às vezes, ficar prejudicado mentalmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Lembram aquela coisa da integralidade? Pois é. A velocidade das informações, a falência das informações, nos torna circunstancialmente, pela condição que a gente vive, muito isolado, muito sozinho, mesmo às vezes em ambientes onde a gente está acompanhado, a gente se sente só. Não se trata de quantas pessoas estão ao meu lado, se trata de como eu estou sentindo. Né? E a gente percebe, justamente por causa de um mundo que está em falência a cada segundo, a gente também vai se destruindo. E às vezes, dependendo do que você vive, do que eu vivo, do que a gente, de alguma maneira, pode viver, a gente vai se mudando, se desvalorizando, perdendo a noção do que a gente é, do que a gente está vivendo, do que está acontecendo. O fato é que o isolamento, a desintegração da gente como indivíduo, de estar bem, corpo, alma e espírito, né? Corpo para dentro, alma para fora, espírito para cima. A gente perde essa integração e começa a viver uma crise de identidade. Às vezes a gente tem uma crise de imagem. São todos conceitos de psicologia. Eu estou estudando isso, viu, gente? Eu não sou papa no assunto, não. Eu só quero compartilhar com vocês o assunto, porque é sério. Mas às vezes a gente para e pensa, o que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Cadê quem me acompanha? Cadê meus amigos? Cadê minha família? E aí essa aflição faz a gente buscar freneticamente soluções. Fato é que a gente tem daí um trampolim fácil para problemas psicológicos. E, de novo, eu não sou um psicólogo, eu sou apenas um estudioso do assunto, um preocupado, esse é o melhor termo, preocupado com o assunto. Porque a gente, na hora que a gente começa a tomar consciência de que a gente atravessa essa dificuldade e que a gente, embora tenha consciência que é corpo, alma e espírito, mesmo a nós cristãos, graças a Deus, orientados por Deus, às vezes a gente abre uma brecha de oportunidade para o indivíduo vir e atacar a gente, nos tornar frágil ou fragilizar naquele momento, nos afetar naquele assunto que para a gente é muito especial, é onde o inimigo pega e nos ataca e dali começa um buraquinho. Sabe aquele buraquinho que o bichinho, o inseto vai comendo e vai tornando maior? E aí a coisa fica complicada. O fato é que recentemente, estudando um pouco o assunto dessa questão que envolve, de alguma maneira, a preservação desse contexto corpo, alma e espírito, especialmente o espírito, a gente se defronta com algumas estatísticas fortíssimas. Eu não vou entrar em números pesados, mas o fato é que a gente tem, provavelmente a gente está aqui em um grupo de cerca de 15, 20 pessoas, uma em cada 5 tem problemas mentais, que às vezes a gente conhece, mas na maior parte dos casos a gente desconhece. E hoje, assim, a gente tem uma elevação, um pouco mais de consciência, de que ter problema mental não é nada tão crítico, não, né? Antigamente talvez houvesse um pouco de preconceito sobre isso. Ter problemas mentais é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina, né?
O fato é que a gente tem aqui no nosso meio, 1 em cada 3 pessoas aqui atravessam sérios problemas de estresse por conta de todo tipo de circunstância. Trabalho, relacionamento de família, perda de noção, de orientação, situação econômica, situação sentimental, né? Todo tipo de estresse. 1 em cada 2, gente, metade de nós pode sofrer de ansiedade. E a gente esconde isso, esconde individualmente e pior, neste hospital que nós estamos aqui, a gente esconde também. E esses números, essa ordem de grandeza, ansiedade, estresse, são números fortíssimos, né? E que nos colocam diante de uma parede, né? Assim, gente, nós somos igreja, a igreja tem que saber disso. Que metade de nós sofre de ansiedade, metade de 1/3 de nós sofre de estresse. 20% pelo menos tem sérios problemas mentais que a gente não vê porque sequer só fala: ô minha irmã, tudo bem? Deus te abençoe. Boa semana para você. Hã? Que coisa maluca, gente. É doido. Isso põe a gente para pensar e refletir. O fato, pior ainda, 30% de nós às vezes não tem uma consciência clara das aflições que está vivendo, né? Porque nós estamos falando um pouco conceitualmente aqui, estresse, ansiedade, são termos bonitos, né? Parece que eu sou um super especialista nisso. Não, eu sou apenas um estudioso que trago o assunto à tona, né? Mas o fato é que talvez próximo ou 1/3 de nós não saiba do que vive em termos de dificuldade, e 40%, esses números todos óbvios, eu aprendi, estou replicando, e em 40%, quase metade da gente, isso é regular, isso é comum, né? E aí a gente tem as nossas terapias mais formais, mais informais, para desestressar, não é assim que a gente fala? Preciso desestressar, né? A gente tem as coisas, sejam remédios, ou seja chazinho, sei lá, não sei qual é a sua alternativa, qual é a sua válvula de escape, mas o ponto é que a coisa é muito complicada. O fato é, eu vou fazer, tem uma lista aqui para vocês, gente, um monte de termo chique que eu aprendi. A gente vive problemas, até aí não tem nada de chique, problema a gente tem de milhão, né? Mas a gente tem o estresse, já falei, a gente tem a depressão, que é um quadro acentuado de estresse quando a gente não consegue pensar direito, né? Vai para o quarto escuro, né? A gente tem ansiedade, já falou, né? Tem o burnout, vocês viram que termo bonito? Eu não gosto de falar muito de termo... O esgotamento. Isso, falei. Impressionante. Eu, como bispo, eu prefiro esses termos em português, sabe? Burnout é esgotamento, né? Inventaram esse termo mais recentemente. A gente vive transtornos, e o transtorno é um mal que ele é presente, regular, ele vai e volta, né? A gente tem as síndromes, tem os distúrbios, olha, um monte de palavrão, né? Vícios, né? Tem até, na verdade, um efeito grande que acontece com a gente, impressionante. Eu estudando um pouquinho o assunto, estou só no pouquinho, eu não sei se eu vou muito não, eu só quero ter informação para poder ajudar a mim e as pessoas especialmente, mas é impressionante como a gente se intoxica com coisas que estão aí na nossa cara, que a gente recebe através das nossas conversas, da nossa busca por informação ativa ou ativa. Às vezes a gente não está nem procurando e está sendo impactado com coisas que às vezes não faz bem para a gente. Pode fazer bem, mas às vezes não faz bem. E o fato é sentimentos de perda, especialmente um termo mais recente desenvolvido, que é a desesperança. Às vezes a gente precisa de esperança, mas a gente acaba mal orientado
ficando na desesperança. Bom, eu acabei a introdução, bispo. Agora a gente vai começar a falar com vocês um pouquinho mais. E aí vocês podem ou devem opinar. E é muito importante. A gente só precisa ser dentro daquele conceito médico cirúrgico. Porque o nosso tempo aqui, ele é escasso. A gente tem cerca de 40 minutos. E a gente, dentro desses 40 minutos, puxar o máximo de ideias bacanas juntos, né? Mas o ponto é, pessoal, o fato é que nós vivemos num mundo, adivinhe, de Aflição. Olha, só o bispo sabe isso, que a gente vive no mundo de aflição. Vocês não sabem, não, que a gente vive no mundo de aflição? A gente vive no mundo de aflições. E esse versículo está lá em João 16, é o versículo 33 de João 16, e que diz que a gente vive no mundo de aflições. Mas nesse versículo tem duas informações, minha irmã, fundamentais. Que ele diz assim, Jesus falando a você e a mim agora: eu disse essas coisas para que em mim, Jesus, vocês tenham paz. Você tem paz? Todo tempo. E aí ele continua. Ele vem e consola e orienta. No mundo tereis aflições. Contudo, como é que ele termina? Olha, a Jane falou. Tem de bom ânimo. O que é bom ânimo, gente? O que é ânimo? Elevação de alma. Na verdade, aqui o ânimo, ele ganha até um contexto maior do que simplesmente alma. Você está elevada, você está bem, você está resolvida. Se não está, eu, Jesus, sou a sua solução, seu lastro para elevar a sua alma e obter paz. Você está em paz? Dê uma nota de 1 a 5 para você em termos de paz. Não precisa falar, só pensa. Que bom que não precisa falar. Não precisa falar. O fato é que a gente tem essa questão posta por Cristo diante de nós. E que nós que somos cristãos, pelo menos há uma semana aqui, né, para não ofender ninguém, chamar ninguém de velho como eu, né, o fato é que a gente sabe o caminho da paz. Mas a gente ainda, eu com 63, eu ainda abestado, às vezes perco a paz. Desculpem, mas eu sou obrigado a confessar. Todos nós perdemos, né? Pois é, se todos nós temos isso, está certo, em primeiro lugar. Segundo, e as pessoas que não têm a Cristo? Então, pior ainda. E o que nós estamos fazendo? E mais, coloco uma pergunta que talvez seja um dos principais objetivos. O que eu estou fazendo pelos irmãos da minha igreja? Não estamos só falando do mundo ou da porta para fora da igreja. Agora, será que a gente não deveria se preocupar também com os irmãos que estão dentro da igreja? A gente não acabou de falar que boa parte de nós, aqui, hoje, agora, presente, no culto, o número vai aumentar de pessoas com problemas mentais. Ansiedade, estresse, e a lista é grande. E o que nós estamos fazendo? Se há um objetivo hoje aqui, é falar com você, irmã, sobre como é que você está. Uma pergunta já é chatinha, botar duas. O que você está fazendo por ela, por mim, por ele? Sem falar da missão da porta para fora. Então, fala, mas que coisa difícil. A vida do cristão não é fácil. Mas é o convite de Cristo posto a você. Vem. Então a gente tem essa dificuldade.
Lembre-se da Damaso falando de paz, né? Tem um versículo muito conhecido, Jesus falou outra coisa que envolve paz, todo mundo sabe. A minha... Paz vos dou. Fala, irmã, fala alto, grita. A Minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Pois é, a paz de Deus não é a paz do mundo. Porque a paz de Deus, ela é completa, ela é verdadeira, ela é genuína. A paz do mundo é pegadinha do malandro. Quem é? Né? Essa é a paz do mundo. A paz de Cristo é verdadeira. Não se turbe, no mesmo versículo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O coração perturbado é sinônimo de problema na minha... Eu não estou conseguindo pensar, não estou conseguindo me orientar, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, eu não sei o que fazer, eu estou passando por uma crise. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O medo, à medida que ele cresce em nós, ele causa um mal profundo. A gente tem um termo, eu aprendi isso, viu, gente? Não pense que eu sou chique, não, especialista. Mas eu aprendi, existem basicamente 5 emoções tóxicas. Olha que termo forte, né? Emoções tóxicas, eu aprendi de novo. Não pense que eu sou bambambam de nada, não. Sou apenas um ajudador aqui nessa hora. Mas existem 5 emoções tóxicas, Moretti. Tóxicas. A primeira delas é medo. O medo, quando cresce em nós, ele faz a gente ficar não sozinho apenas, recolhido, trancado, sem condição de botar a cara na janela. Isso é sério. Isso é sério e perigoso. Medo. Além disso, tem outras emoções tóxicas. Inveja. Inveja é uma coisa que, à medida que começa a crescer em nós, ela desorienta as nossas decisões. Ela paralisa a nossa atividade. Além disso, tem culpa. Culpa é uma coisa que nem sempre a gente tem, Bispo Hildo. Nem sempre eu sou culpado por todas as bobagens que acontecem ao meu redor. Eu pensei que fosse. Não é. Não ponha sobre mim essa carga enorme. O fato é que a culpa, a gente às vezes não tem de fato, mas a gente acha que tem, enfia isso na cabecinha e a gente se vê culpado. E para tirar, hein? E para tirar a culpa. Então a gente tem inveja, tem o medo, tem a culpa, tem pensamentos de morte. A gente falava sobre isso ontem, né, mano? Meu Deus! Conversava com o Paulo e o Samuel. Nossa, sobre eu estava estudando, estou estudando no seminário, tá, gente? Porque tem uma matéria lá que eu estou fazendo, que é o nascedor todo esse bate-papo, que é de aconselhamento bíblico, que eu estou dizendo para Deus, eis-me aqui. Eu quero me preparar para, se algum dia alguém chegar, André, preciso de ajuda. Se eu puder ajudar uma pessoa, é graça de Deus. Então, o ponto é lá que eu estou vendo isso, mas o fato é que pensamentos de morte ou busca de suicídio é muito grave. Até aí eu já sabia, antes de estudar. Mas na hora que você começa a entender essa dinâmica dos processos mentais, você se assusta. Eu não vou me tornar psicólogo, psiquiatra, nada disso. Eu só quero entender o assunto para, do ponto de vista bíblico, em sendo necessário, se Deus me recrutar, eu poder ajudar. Mas o ponto é esse, ter o coração conturbado, ou temor, medo, culpa, inveja, sentimentos de morte, e tem mais um que eu não vou ficar forçando a lembrança agora, fazem a gente ficar perdido nesse mundo que Deus já te falou, você que é cristã sabe, então presta atenção e se blinda. É um mundo de aflições, é um mundo que pode
perturbar o seu coração, a sua mente. E aí tem vários textos bíblicos aqui, um mais lindo que o outro. Creio que não haverá tempo para a gente falar todos, certamente não. Mas eu quero falar basicamente, pelo menos de 2 ou 3, talvez 4, Moretti. Mas não mais, não vai dar mais do que 5. Mas começo pelo individual. Né? Um texto que vocês já ouviram, conhecem de trás para frente. Ouso dizer que alguns de vocês têm isso de coração memorizado, né? Decor, famoso decor, e que é lindo, que é Romanos 12, versículo 1 e 2, que é um dos meus textos da Bíblia, pelo menos a mim, preferido, em que Paulo nos orienta, e ele começa dizendo assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, obrigado, Deus, que ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Gente, culto racional é o culto que você sabe por que está fazendo. Você tem consciência de que está fazendo. Você sabe por que pratica e deve praticar. Se você não pratica, você está errado, irmão. O culto racional é aquele que você entendeu, captou a mensagem. Captei, amado mestre. Está dentro de você e você internalizou. Eu sou um sacrifício vivo, então eu não mereço estar traumatizado, recolhido, amedrontado, encarcerado, preso a nada. Eu sou um sacrifício, eu me coloco no altar, eu estou sempre e diariamente, a cada hora, posto no altar como adorador de Deus ou adorador. Eu estou aqui como sacrifício vivo, santo não porque sou santo, mas que por intermédio de Jesus eu posso obter a santidade. Obrigado. E agradável, eu sou o que está posto diante de Deus todos os dias. E aí o versículo outro, já estou falando demais: não se amoldem ao padrão deste mundo. Se eu sei que o mundo é um mundo de aflições, é um mundo que me traz coisas boas, especialmente as pizzas. As pizzas são boas, é uma boa coisa esse mundo. Obrigado, Deus, pelas pizzas. Mas eu sei que esse mundo tem coisas que às vezes entra na minha cabecinha que é meio, eu sou meio preazinho, e vai lá, e vai carcomendo, e vai botando caraminhola, já ouviram esse termo, certamente, e eu não cesso isso, eu permito que isso cresça, isso vai me perturbar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, Paulo nos orienta: não aceitem o padrão do mundo, mas transformem a sua mente pela renovação, ou renovem a sua mente. Não sofra calada. Normalmente os problemas psicológicos, mentais, a gente é silencioso, a gente esconde, às vezes até da esposa. Tem vergonha, né? Às vezes até de com quem a gente trabalha, a gente tem vergonha. Então a gente tem que transformar, atualizar, refrescar a mente, viver firme como sacrifício vivo, santo e agradável, para experimentar o quê? A vontade de Deus, a perfeita, agradável, a boa vontade de Deus. Essa é a visão, esse é o desafio, pessoal. Você está fazendo isso? Você tem esse nível de consciência? Não precisa responder, ninguém quer constranger, mas a gente precisa ter conversas abertas, maduras, para dar oportunidade. Irmã, deixa eu falar um pouco, Jane, eu estou mal, eu preciso do teu conselho, eu preciso, minha irmã, da tua oração, mas antes me dá entende o que eu estou vivendo. E a gente às vezes não pratica isso muito. Precisa ter essa abertura, né? Precisa ter esses relacionamentos de amizade verdadeira, onde você pode ser quem você é, sem
bom, sem milindre, você pode abrir coração, sem filtro, sabe? Onde você pode realmente botar os bofes para fora e pode pedir socorro e pode... Sabe, isso é importantíssimo. Reconhecer que há alguma coisa que você precisa de ajuda, né? Isso é importante. E ser essa pessoa confiável para outros, né? Porque hoje falta muita... Às vezes as pessoas têm medo porque pensam que não vão ser compreendidas, por isso que elas não se abrem, vão ser julgadas, e também não sabem quem pode confiar. Então é muito importante você ser essa pessoa confiável, você ser essa pessoa do bem, não uma pessoa que vai usar aquela informação depois para fazer fofoca. Então a ética, sabe, conhecer o drama do ser humano e ser capaz de guardar isso para si em oração, ser parceiro, ser amigo. Eu acho que nós precisamos nos tornar cada dia uma comunidade terapêutica mais eficaz, sermos essa, sabe, e orarmos, nos colocarmos à disposição dos outros, né? Nos colocarmos à disposição, querermos, sabe, sermos bons ouvintes, que a gente às vezes só quer falar, né? A gente tem que ouvir, escutar as outras pessoas, saber. Gente, isso é transformador. Eu queria comentar um pouco sobre isso. Apóstolo André? Não mandou bem Não, demais, não, né, não, André? por favor. Não, fantástico. Eu tô brincando, mas assim, falando sério. Tudo que você colocou, eu estava aqui falando pra Jane, é quase um checkzinho, né? Eu tive, eu tenho, eu fui, né? Ou vai ter? Não vai ter, né? Graças a Deus, muita coisa não. Mas assim, ansiedade, depressão, estresse, burnout, vamos lá, tudo isso, a gente já passou tudo isso. Passou, graças a Deus, juntos. Né? Porque é bem difícil. Mas uma coisa que eu me incluo, eu acho assim, primeiro, são dois momentos, até para não atrapalhar o raciocínio. Primeiro, essa questão da vida que a gente leva, pessoal, profissional, com as cobranças, com as redes sociais principalmente, querendo ou não, a gente trabalhando com elas, ou vivendo, não é, ali, é tudo lindo, maravilhoso lá, todo mundo é feliz, ninguém está doente, todo mundo viaja pra caramba e todo mundo é rico. Né? E você é o único ruim daquela história, porque você não vive tudo aquilo. Então a gente vive uma falsidade muito grande na rede social, nesse termo. Lógico, a gente tem, não é um genérico, mas uma coisa que isso impacta, e se a gente não tomar cuidado, isso a gente traz para o dia a dia da gente, a gente se fecha achando que a gente não é bom, que a gente não presta, que, enfim, tudo de ruim. E o outro lado vem bem de encontro ao que você colocou, e eu me coloco nisso também, aqui na igreja. Eu não conheço as necessidades dela, as dificuldades dela, não conheço dela, conheço da minha esposa, porque a gente convive, né? E a gente está aqui em família, e a gente tem um grupo de oração que a gente vai lá e pede, e só eles sabem o que a gente está passando. Mas ninguém sabe o que o outro no dia a dia está lá, porque a gente não liga, a gente não pega esse telefone que a gente tem tempo para ir para a rede social, para falar, André, tá tudo bem com você? Queria orar para você, você está precisando de alguma coisa? Olha, eu estou te ligando porque eu tenho abertura com você e eu queria que você orasse por mim, porque eu estou passando necessidade. Né? Eu falo, eu também não faço isso, mas eu acho que é algo que a gente deveria ter até para poder exercitar, para depois ir para fora, para quem não é da nossa igreja, quem são nossos amigos, e falar, estou te ligando para saber, você está precisando de alguma coisa? A pandemia foi um exemplo disso, né? E só fechando, foi dessa necessidade que não aconteceu, ela aconteceu de outra forma, que eu comecei a escrever aqueles conteúdos todos os dias. Amém. Porque o meu conteúdo era para pedir colo. No momento que eu estava, gente, bom, quem não estava, né? Mas a gente estava num momento muito difícil. Inclusive com tratamento de depressão, ansiedade, tudo mais, medicados, enfim. Mas Deus agiu de outra forma, né? E trouxe ali pra gente esse ponto de conviver e trazer a palavra. Então eu vejo muito, só para fechar, eu vejo muito isso, a gente precisa exercitar isso que você está trazendo. É impressionante essa coisa de orar, né, uns com os outros,
essa coisa às vezes até acontece, né? Às vezes pode acontecer mais, mas existe também um texto que me impactou muito recentemente. É impressionante como a palavra de Deus, ela coloca coisas, a gente às vezes pode ser cristão há mais tempo, mas ela vem e fala e ela se renova e dá aquela catapufe, né? No bom sentido. Mas confessar os pecados uns com os outros é um assunto fundamental, que eu já tinha lido, nunca tinha deparado, tem até a ver com outra questão que estou matutando muito recentemente, além de problemas mentais, que é discipulado, né? Gente, confessar pecado uns aos outros, eu confesso que eu não confesso, falo. Paulo Moretti falou algo aí sobre a gente não conhecer a necessidade dos nossos irmãos fora da igreja. Recentemente a gente teve uma palestra com os idosos nossos, mais bonitas idades, que é acima dos 60. E uma irmã, não vou citar o nome, citou uma necessidade muito grande. E isso no meu ponto de vista, é uma necessidade que a gente deve e precisa conhecer. De conversar, de falar, de se expressar, de a gente ter um grupo, uma roda de conversa sempre, para a gente saber a necessidade de nossos irmãos, não só da mais bonita idade, como dos mais jovens e outras, né? Não só dentro da igreja, porque dentro da igreja é tudo bonito, a gente está dentro da igreja, nossa, mas a irmã Ney está bonita. E fora, será que ela continua bonita? Ela chega em casa, ela vai trocar de roupa, ela vai estar dentro de casa, ela tem uma necessidade muito grande. E hoje em dia ninguém conversa, ninguém liga para saber. E a gente pode e deve saber ligar uma vez ou outra. Como é que você está? Você precisa de um arroz, você precisa de um macarrão, você precisa de uma oração? Se você precisa, a gente pode te ajudar em quê? Muitas das vezes a palavra que sai da nossa boca não só anima ela, mas também ajuda com a necessidade. Por quê? Às vezes a gente está passando por um problema muito difícil na nossa vida, que vem a depressão, que às vezes a gente não conhece a pessoa direito. Como que eu vou chegar para o bispo da minha igreja e vou falar assim, olha, eu estou precisando de R$100 para pagar minha conta de luz, digamos, é uma modo de falar. Mas como que eu vou chegar para ele e vou falar? Muitas das vezes a gente não fala, se sufoca porque a gente tem vergonha de falar. É uma coisa que a gente não deveria ter, porque pelo menos eu vejo o bispo como um mentor das nossas necessidades, porque a gente também não pode chegar e jogar todos os nossos problemas em cima dele. Eu preciso de ajuda, a gente deve falar. Eu aprendi assim. E eu faço isso. Eu tento fazer da melhor forma possível de ajudar nossos irmãos, assim, que desenvolvem. O burnout, por exemplo, é um tema que eu aprendi na faculdade, no curso que eu fiz, que é o extremo da nossa vida. A gente não deve deixar o nosso irmão para chegar nesse extremo. É um bom termo para burnout, a gente tem que encerrar, mas é esgotamento, né? Às vezes a gente usa o termo em inglês para falar uma coisa que a gente está careca de saber, embora ainda não esteja completamente careca, mas é esgotamento, você travamento. Mas o ponto, gente, é que a gente, enquanto igreja, a gente falou no começo, também é corpo, é alma, é espírito. E a gente tem que viver essa integralidade e tem que ter essa consciência de atuação, né? Da gente estar realmente irmanado, né? E essa provocação, como eu disse, apesar de ter pastores maravilhosos aqui, né? Temos o bispo, o Samuel, né? A Núbia, né? Quem é melhor? Difícil, todos talentos lindos, graças a Deus, Deus depositou em cada um deles, mas a igreja é um corpo, e a igreja tem que atuar, e enfim, dentro do espírito de encerrar, né, Chico, já que é o objetivo, eu interrompi a irmã para encerrar, por causa do tempo, mas só registrar, a gente viu Romanos 12, a visão pessoal, tem no livro do Coríntios, desculpa. Aí me deu um burnout agora? O livro do Coríntios, não, de 1 Coríntios 4, a gente tem o mesmo assunto. 1 Coríntios, Palmeiras 4.
1 Coríntios 4. Olha lá. É, melhor parar com esse assunto de futebol. Mas o ponto é, a gente tem o mesmo assunto em Romanos 12, no enfoque de coletivo, portanto, igreja. E que diz assim, 2 versículos 16 e 17, por isso, olha só que bonito, não desanimamos. Não tem aquela música lá, Samuel, eu posso estar desanimado, posso estar destruído, posso estar atacado, não estou falando a letra corretamente, porque eu sou meio preá, como eu falei. Da igreja. Mas a gente está levantado por Deus, né? Então, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar. Pode parecer isso para fora. Interiormente estamos o quê? Renovados, dia após dia. Vai ter mais, espera, essa é a parte bonita. Agora vem a missão. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, olha aí, Ivonete, é tudo leve, facinho, né? Com Deus é fácil, né? Leves e momentâneos estão produzindo para nós, não é só para você, irmã, não seja egoísta, é para você e para mim, para ele também, para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Muito bom. Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu da gente refletir a respeito desse assunto. E vamos continuar na semana que vem. Depois a gente vai pedir auxílio. Temos uma Amém, psicóloga amém. aqui no nosso meio, a Gabi. A gente vai continuar trocando ideia. Eu acho que semana que vem a gente pode mostrar, trabalhar, aprofundar melhor isso. Como nós devemos agir quando nós estamos mal, quando nós temos problemas, né? Porque às vezes a gente não quer dar problema para os outros, né? Ou é orgulho, ou é não quero incomodar, ou é porque eu tenho que me preservar. Então é muito importante nossa atitude ser mais proativa em busca de socorro, cada um de nós. E a outra é nos colocando a serviço de como nós podemos ser bênção na vida dos outros. E a gente pode ser bênção mesmo no processo onde nós também estamos padecendo. A gente às vezes é bênção compartilhando as nossas fraquezas. É muito importante quando a gente é capaz de confessar. Quando a gente confessa, outro também é ajudado. Porque o outro se sente irmanado, parceiro da dor, parceiro do fracasso, parceiro do drama. E a gente parar de fingir que está tudo bem. Porque a gente vive numa sociedade onde a gente só posta coisa boa, né? Então parece que a gente vive num mundo de faz de conta, né? Do País das Maravilhas. Então, vamos continuar. Semana que vem, na outra, a Gabi já tem uma incumbência, tá, Gabi? Porque eu sei que você vai pro louvor semana que vem, não é? Não sei. Não. Vê lá na escala, senão você já vai chegando, então a gente vai fazer uma sessão terapêutica aqui, tá, pessoal? Eu tô aqui trazendo até um contraponto aqui pra fazer. É isso aí, então a gente já vai trocando ideia, aprofundando isso e nos colocando a serviço. A bênção de Deus sobre vocês, temos um culto de adoração que começa em 5 minutos, eu tenho que correr. Muito obrigado, André, você mandou muito bem. Muito bom.